A paz do Senhor para todos! Como que vocês estão? Aqui eu estou muito feliz desse vídeo, mas antes de mais nada, esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Mamal. Eu sou a pastora Gigi. E nós queremos te dar as boas-vindas ao 17º estudo sobre Apocalipse que nós estamos fazendo aqui no canal. Esse estudo, acho que sem sombra de dúvidas, até agora foi o mais complexo que a gente teve. O mais longo. Provavelmente esse estudo não vai ser dado em um vídeo só. Só para ler o que a gente escreveu, acho que demora 40 minutos. Então, assim, provavelmente nós vamos ter Apocalipse 17 parte 1, que é essa agora, e talvez Apocalipse 17 parte 2. Né? Para você que está chegando no canal agora, que você não estava acompanhando a gente desde que começou, você pode não ter percebido. Mas para aqueles que estão acompanhando a gente sempre, a gente deu uma longa pausa e eu quero explicar um pouquinho rapidinho por quê. Nós tivemos vários problemas. Mas Deus deu vitória em todos, não estou reclamando, mas realmente a gente teve que enfrentar algumas dificuldades. Como o nosso laptop, né, que era o nosso laptop de trabalho, ele deu problema, então a gente precisou... Os dois. Então a gente precisou investir em um computador novo, que os laptops também já não eram novos, então não estavam muito correspondendo com a qualidade do estudo que a gente quer apresentar, né, com a qualidade dos vídeos. Era um pouco difícil trabalhar neles, travava muito, então a gente precisou orar a Deus e conseguir o computador, e Deus abençoou e nos deu um computador agora que é bem mais fácil de trabalhar. A outra coisa também é que nossa família pegou Covid, né? Infelizmente isso aconteceu, mas para a honra e glória de Deus, Deus salvou a cada um de nós, tanto eu como a pastora Gigi, minha esposa, como nossos filhos, nossos 2 filhos. Deus nos curou, nos livrou. Então depois de, sei lá, eu acho que mais de um mês... A gente já estava pronto já para começar a gravar, né? Porque o computador chegou e a gente ia gravar, e aí a gente ficou doente. Exato, só mas conseguimos agora. Foi aquilo que a gente estava conversando, né? Eu creio, tenho certeza de que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, se a gente está postando vídeo agora, é porque o Senhor quer falar com você agora. Então, não sei, Deus tem seus propósitos, estamos aqui para louvar o nome dele. E por fim, eu queria também falar que geralmente tinha uma mesa aqui e a gente estava com o laptop em cima da mesa, mas agora a gente resolveu comprar um PC, então a gente não tem mais o laptop, então provavelmente agora eu vou ter que me acostumar a ler os estudos do celular. Então, às vezes a letra pequenininha. Eu tô só explicando porque eu não sei como é que vai ser a dinâmica, mas eu tenho certeza que vai ser muito boa, porque Papai do Céu tá na frente disso. Então, sem mais delongas, vamos entrar no 17º estudo. Ah, não! O quê? Antes de tudo, curtam o vídeo. Muito importante. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dê o seu like. Calma! Dê o seu like para que as pessoas... Quanto mais vocês virem os vídeos, quanto mais visualização, quanto mais like, quanto mais compartilhamento, mais o nosso vídeo fica em alta no YouTube e mais pessoas podem estar sendo alcançadas pelo ensino da palavra de Deus. Então esse é o nosso objetivo, proclamar o reino através desses estudos. Então, por favor, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, compartilhe e comente. Não esqueça de comentar, tá bom? Então, antes de mais nada, quero pedir para você pegar a sua Bíblia como de costume. A gente sempre aconselha você que você possa estar sempre com a palavra do Senhor nas mãos para conferir o que a gente está falando. Não porque a gente vai falar alguma coisa errada, mas também não somos humanos, somos passíveis a erros. Mas porque você também precisa aprender a procurar, saber onde está, ver as referências, checar, e aí você vai ter uma compreensão maior de tudo que está sendo falado aqui, tá bom? E se tornar um varão ou uma varoa que maneja bem a palavra da verdade. É isso aí. Então abra sua Bíblia em Apocalipse 17. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata ou vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres.
E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração, e o anjo me disse: Por que te maravilhas? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era já não é, ela é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Glória a Deus, louvado seja Deus por sua palavra. Então, queridos, nós acabamos de ler a palavra de Deus, nós acabamos de ler o capítulo que fala, né, que descreve quem é Babilônia. É muito interessante, porque quando a gente vai falar de Babilônia, é um assunto literalmente extremamente complexo, né? É muito mais profundo do que muitas pessoas vão. Muitas vezes as pessoas ficam fixadas em dizer que Babilônia é uma religião X, uma cidade Y, quando na verdade Babilônia, a verdadeira forma de Babilônia, ela é espiritual. Ela tem sim a sua manifestação carnal, tanto religiosa como, vamos assim dizer, sim, como geográfica. Mas a principal questão é que ela é espiritual. Então isso é uma coisa importante da gente estar entendendo. Então, assim, outra coisa também que é legal de ressaltar é que Babilônia, quando o Apocalipse fala de Babilônia, ele começa falando em Babilônia no capítulo 16, ainda quando as 7 taças da ira de Deus estão sendo derramadas. Então uma dessas taças fala: caiu a grande cidade, Babilônia, etc. No capítulo 17 tem uma descrição espiritual de quem é Babilônia, e no capítulo 18 uma lamentação sobre Babilônia, mostrando a queda e total destruição de Babilônia, bem como continua apresentando algumas características. Mas o capítulo 17 ele literalmente serve para identificar um pouco melhor quem é Babilônia, o que dá poder à Babilônia, em que ela está apoiada, enfim, os crimes dela, entre outras coisas. Tá falando? Não. E aí o que acontece? Então, o capítulo 17 ele nos mostra o relato da queda de Babilônia, que já foi previamente anunciado, como a gente falou, no capítulo 16 e verso 19. Ok? Neste capítulo, a grande prostituta será descrita espiritualmente, bem como o que acontecerá com ela e alguns significados revelados. A mensagem sobre a grande prostituta é muito mais profunda e reveladora do que possa se imaginar, e durante muito tempo as pessoas não têm atentado para a origem da sua atuação, ação e significado, bem como para a dualidade espírito-material, não só contida nesta figura chamada Babilônia, mas em outras partes da Bíblia e suas ações no mundo humano. Então agora, com a ajuda de Deus, nós vamos aqui falar a palavra, e eu creio que o Espírito Santo vai falar para você, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, querido, já no primeiro
Em segundo verso, mostra um dos anjos que tinham as 7 taças da ira de Deus, vindo mostrar a João a condenação da grande prostituta que estava sentada sobre muitas águas, ok? O anjo faz questão de declarar que os reis da terra, quando ele fala reis da terra, você fala assim, mas hoje em dia a gente não tem tanto rei, e a cada dia que passa o mundo ele tem uma tendência a deixar a monarquia, mesmo nos países, né, por exemplo, como a Inglaterra, que tem uma monarquia constitucional, né, a família real lá enfrenta muitas críticas de tipo, por que a gente tem que continuar com monarquia? Não faz sentido ter monarquia. Então, entenda-se aqui, ao invés de reis, a Bíblia fala reis, mas esses reis significam poderosos, ok? Então, o anjo faz questão de declarar que os reis da terra, ou seja, os poderosos, se embebedaram com o vinho da sua fornicação ou prostituição. O uso da palavra embebedar, isso é muito importante, porque cada palavra que Deus bota, cada maneira que ele fala, ele quer te levar ao entendimento de alguma coisa. E o que é uma pessoa bêbada? Uma pessoa bêbada é uma pessoa que perdeu todos os seus sentidos, o seu autocontrole por causa da bebida. A bebida o entorpece, a bebida literalmente o embebeda, o deixa mal, ele não consegue andar em linha reta, não consegue muitas vezes falar, passa mal e pode até levar à morte, né, em coma alcoólico. Então, o uso dessa palavra embebedar, isso mostra como esses reis, esses poderosos na terra, estavam impregnados da fornicação e da prostituição de Babilônia. Como essa influência de Babilônia está tão atrelada ao íntimo e às razões e decisões desses poderosos, ok? Aqui a Bíblia deixa isso muito, muito claro. Isso, como falei, né, permeia o corpo, a mente, os sentidos, os sentimentos, ok? Então, o sentido de reis da terra nos faz entender que, desde que existem homens poderosos e líderes em todas as eras, ok? Eles têm se embebedado com Babilônia. Ou seja, têm sido influenciados. Exato. E isso é uma coisa também, um outro sinal importante para você também entender futuramente quem é Babilônia. Babilônia, a Bíblia fala diversas vezes que Babilônia influencia os homens desde que os homens existem, ok? Diversas formas. Por exemplo, reis da terra. Não começou a haver rei na terra com o Império Babilônico, ou com o Império Romano, ou com o Império Grego. Isso já existe há milênios, há milênios. E a Bíblia fala que os reis da terra se embeberam com ela. Então olha como é que essa entidade espiritual que a Bíblia nomeia como Babilônia, ela é antiga, ok? Ela é muito antiga. Então, ou seja, toda a cultura existente no mundo pagão foi de alguma forma afetada pela influência do veneno de Babilônia. E isso vai fazer grande sentido quando começarmos a verdadeiramente falar sobre as origens de Babilônia, ok? Da onde que ela vem. O fato de ela estar assentada sobre muitas águas ainda será explicado, mas reitera a mesma conclusão que será apresentada na parte final do estudo, que mostra que a organização que provavelmente é a Babilônia, ela está assentada sobre muitas águas, ou seja, ela está cercada de povos, de nações, e a gente vai chegar lá mais na frente. Dos versículos 3 ao 6, nós já temos agora uma nova, como posso dizer, uma formação crucial é dada, já no versículo 3, a qual é que João foi arrebatado em espírito a um deserto. Ok? A Bíblia a gente precisa realmente prestar atenção nas coisas minuciosas, nos detalhes. Versículo 3 diz que João foi arrebatado em espírito, ou seja, não é em corpo, a um deserto. Por que isso é importante, Maurício? Porque, ou seja, o lugar onde João vê quem de fato a prostituta é, ou seja, João literalmente vê Babilônia. Ele vê Babilônia, ele vê a besta que Babilônia está sentada, que dá poder a Babilônia também. Então, literalmente, se tem alguém que viu quem é Babilônia, é João. E João é arrebatado a um deserto, e lá ele vê de fato quem é Babilônia. E esse lugar está no mundo espiritual. Porém, a gente pode ver que Babilônia exerce influência no mundo carnal, no mundo material e possui uma forma característica. Vamos nomear isso de dualidade espírito-material. E quando a gente abordar esse assunto, eu vou fornecer mais explicações sobre o que é isso, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, ok? Então, seguindo,
o que já adiantamos é que João não está na terra, ok? O corpo de João está na ilha de Patmos. Lembre que nessa época ele estava preso em Patmos, né, que é uma ilha ali em torno da Grécia. Ele estava preso naquela ilha, naquela prisão, e ali ele foi arrebatado em espírito, ou seja, o corpo dele estava ali, mas o espírito dele estava em outro lugar, ok? Então, vamos entender que o corpo estava na ilha de Patmos, melhor, o corpo estava na ilha de Patmos, mas o espírito dele não estava na ilha de Patmos, mas o espírito dele também não estava no céu, como ele estava anteriormente vendo todas aquelas cenas, né, onde ele estava sendo recebendo as revelações, né, ali por parte dos anjos, das criaturas, dos anciãos. Então João falou com muitas pessoas. Ele falou com Jesus. Do céu, o espírito dele foi transportado. Isso, para esse deserto. Então entenda-se que esse deserto literalmente é uma localização espiritual, ok? Lembre-se de quando Satanás tentou Jesus, né? O diabo vai tentar Jesus ali no deserto e ele pega Jesus e ele leva para vários lugares, né? Ele leva se não me engano, o cume ali do templo, né? O templo, e mostra os reinos da terra. Queridos, a terra é redonda. Então, mesmo que a pessoa esteja no lugar mais alto num ponto, ela não vê o ponto de baixo. Então, apesar da Bíblia mostrar dessa forma, ela está mostrando espiritualmente, né? O inimigo conseguiu mostrar espiritualmente para Jesus todos os reinos da terra. E o detalhe, que não foi só daquela época, não era só os que existiam, eram todos, inclusive o nosso. Ele mostrou a glória, que ele fala, não, se você me adorar, eu te dou tudo isso aí, né? E aí Jesus vence ele com a palavra e ele ali é derrotado. Então, existem muito mais lugares espirituais do que a gente entenda, do que a gente possa ver e que nos foi revelado. E aqui é um exemplo disso, que esse deserto é espiritual. Mais uma vez, o corpo de João está na ilha de Patmos, ok? Na prisão, mas o espírito de João já não está mais no céu, ele está nesse deserto, aonde Babilônia está, porque o anjo levou até ali para mostrar Babilônia e o fim dela. Então, o que João vê? João declara ver uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Escarlata é vermelho. Que estava cheia de nomes de blasfêmios. Então, esses nomes de blasfêmios entendem-se como nomes literalmente heréticos ou até mesmo de falsos deuses, entre outras coisas. E possuía 7 cabeças, 10 chifres. Note aqui a semelhança com o dragão do capítulo 12 e versículo 13, que eu vou pedir para a pastora Gigi estar lendo, que também era vermelho e possuía a mesma quantidade de chifres e cabeças. Perdão, eu queria a menção bíblica que eu quero mostrar, a semelhança da besta escarlata com o dragão, está em Apocalipse 12, versículo 3. Por favor, pode ler. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Amém, viu? Se você pegar aqui a besta escarlata, ela tem 7 cabeças, 10 chifres e escarlata, vermelho. É uma besta escarlata. E o dragão de Apocalipse 12 é vermelho, tem 7 cabeças e 10 chifres. E o detalhe é o seguinte, o dragão também é uma besta. Né? É um nome diferente, mas é uma besta. Aqui, por exemplo, o dragão é um tipo de besta, né? Ainda que seja mitológica, tipo a hidra é um tipo de besta, o dragão é um tipo de besta, a quimera é um tipo de besta. Existem muitos tipos de besta, o minotauro, tipo... Óbvio que isso daqui é mitologia, esses bichos não existem, ok? Eu não estou falando do dragão, estou falando da quimera, do minotauro, isso é mitologia. Porém, a besta, né, que fala aqui, pode ser o dragão, e a gente vai continuar estudando sobre isso no futuro. Por enquanto, guarde essa semelhança entre eles. Por sua vez, né, a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, ou seja, roxo e vermelho também. Né? E ela tinha adornos de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ou seja, ela era rica, ela ostentava opulência, poder, riqueza, majestade talvez. A cor púrpura e escarlata nos dão dicas que serão apresentadas quando falarmos da identidade espiritual. Então, ou seja, essas cores elas vão ser importantes. Então, quando a gente falar da identidade espiritual em matéria da prostituta, essa cor que ela tem, vermelho e escarlata e púrpura, né, que é o roxo, isso vai ser importante para a gente identificar, tanto espiritualmente como materialmente, quem essa prostituta é.
O cálice de ouro na mão dela estava cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação e prostituição, como está escrito no versículo 4 do capítulo 17. Ou seja, esse cálice estava repleto de tudo que é podre, tudo que já contaminou a terra estava presente naquele cálice. E quando eu falo contaminou a terra, eu estou falando contaminou a terra em todas as eras, em todas as épocas, em todos os povos. Então isso é muito importante a gente se atentar do tamanho da maldade de Babilônia, do tamanho também da influência dela sobre o mundo, nas mais diversas regiões, nos mais diversos homens, nas mais diversas culturas, enfim. No versículo 5 é declarado que estava escrito um nome, né? E esse nome é Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, preste bem atenção nisso. A mãe de todas as prostituições e abominações. O que a mãe faz, querido? A mãe é mãe porque ela gera algo. Então prestem atenção que Deus diz e atribui diretamente à Babilônia o fato dela ser a mãe de todas as abominações e prostituições da terra. Ou seja, se tem abominação e prostituição na terra, é por causa de Babilônia. Então, olha só o tamanho da influência maligna dessa entidade espiritual sobre o mundo. Se o mundo tem, mais uma vez, abominações e prostituições, é culpa de Babilônia. Ela é a responsável por gerar isso entre os homens na terra, ok? Então, e isso significa que todas as formas de prostituição e abominações que podemos entender, né, por práticas heréticas e pecaminosas têm origem em Babilônia. E olha só o significado no nome de Babilônia. Casa, ligação do céu e da terra. Olha que coisa interessante. A gente vai conversar mais isso lá quando a gente chegar na dualidade espírito-material. Mas olha só como o nome Babilônia já fala sobre essa dualidade espírito, céu, terra. Casa, ligação, céu, espírito, terra, matéria, mundo físico. Então, muito interessante isso. Acreditava-se, né, que a Babilônia, né, que esse era o ponto de contato entre o céu e a terra, ou seja, entre o mundo espiritual e o mundo material. Quem acreditava eram os babilônicos, ok? Então, olha só, isso aí não sou o que eu estou falando. Eles lá atrás, os que moravam em Babilônia, os babilônicos, eles acreditavam nisso, que Babilônia era o ponto de contato, de ligação entre o céu e a terra. Né, o que podemos discernir para o mundo espiritual e material. Ou seja, a Babilônia que existe no mundo espiritual, prestem bem atenção nisso, a Babilônia que existe no mundo espiritual trouxe ou gerou toda sorte de prostituição, ok? E abominação ao mundo material e contaminou a terra e seus reis. Isto está de acordo com a visão que o Senhor nos deu sobre a dualidade espírito material e a identidade de Babilônia. O fato da Bíblia dizer mistério mostra que esse segredo tem estado oculto da humanidade por todo o tempo, por anos, muitos anos, mas aprove o Senhor revelar os seus servos através de João. Então isso é muito interessante também, que Deus quis revelar esse segredo para a gente. Se você pegar... Olha, Apocalipse para mim foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que Deus revelou muitas coisas para nós e nos fez entender, ao mesmo tempo também eu vi cada heresia, cada coisa errada sendo pregada na internet, sabe? Coisas absurdas, e Babilônia não escapa. Babilônia também tem várias teorias, várias coisas, porque as pessoas não procuram discernimento em Deus. Elas falam qualquer coisa que vem na cabeça. E, queridos, a Bíblia não é discernida por livre e espontânea vontade de ninguém. Verdade. A Bíblia é discernida pelo Espírito Santo. Ele é o autor da Bíblia e ele está aqui para falar com você como... Jesus fala isso lá em João, né? Que quando viesse o Espírito da verdade, ele vos ensinaria todas as coisas como ele ouviu do Pai, né? E assim o Senhor faz. E não é diferente agora quando a gente fala sobre Babilônia. Amém. Né? Então aqui no versículo 6, nós vemos que essa mulher está embriagada. Então não só entenda, os reis da terra estão embriagados, né, com o vinho da prostituição dela, ou seja, ela gerou todas aquelas abominações, todas aquelas prostituições, e os poderosos da terra estão embriagados com isso. Mas a própria Babilônia também está embriagada. João, quando vê Babilônia, vê uma mulher bêbada sentada sobre uma besta, né? E só que é diferente a embriaguez de Babilônia. Olha, perceba mais uma vez a malignidade de Babilônia. Com que Babilônia está embriagada? Ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja,
Nós já estudamos nos outros capítulos, né, que nós abordamos nos outros estudos, nós já vimos que a humanidade matou cruelmente milhares de testemunhos do Senhor Jesus, pessoas santas, cristãos, que a humanidade, literalmente, uma das pragas, quando o anjo joga as pragas sobre os mananciais de água doce, sobre os rios, a Bíblia fala o quê? O anjo das águas vem e fala, assim como justo és, Senhor, porque assim como eles derramaram o sangue dos teus santos, assim tu deste sangue para que eles bebessem. Olha que coisa tremenda. Ou seja, e Babilônia é culpada disso. E a gente vai ver também que Babilônia tem culpa disso também. Ok? Não que os homens não tenham, os homens têm total culpa disso. Mas Babilônia se embriagou com esse sangue. Ela bebeu. E nessa época de Apocalipse é tanta morte. A própria Bíblia fala em Mateus 24 que se aqueles tempos não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E a Bíblia também fala em Mateus 24 que nunca na terra houve ou haverá um tempo tão terrível de angustioso como aquele, tão terrível. Então ela está extremamente embriagada com a quantidade de santos e testemunhos de Jesus que foram mortos, ok? Ela está embriagada disso. Né? Em Apocalipse 18, do 20 e 24, versículo 20 e 24, é acrescido ainda o sangue dos santos apóstolos, profetas e todos os que foram mortos na terra. Ou seja, no capítulo 17, nós vemos que ela está embriagada pelo sangue dos santos, né? E das testemunhas de Jesus. Mas em Apocalipse 18, no versículo 20 e no versículo 24, nós percebemos que essa lista aumenta. Ela está embriagada não só com o sangue dos santos e dos santos, das testemunhas de Jesus, mas também dos santos apóstolos, dos profetas e de todos os que foram mortos na terra. Então preste atenção, além dela ser a mãe de todas as abominações e coisas horríveis que aconteceram, ela ainda está embriagada com todo o sangue. Ou seja, é como se ela fosse culpada de todo o mal e morte que existe na Terra desde sempre. Então, olha que coisa tremenda de Deus, que Deus está nos revelando, né? Isso nos dá a dimensão, né, dos atos abomináveis que Babilônia cometeu. E é possível, né, pintar um quadro e mostrar a abrangência das suas ações malignas e como elas infestaram a terra desde os tempos mais remotos. E não somente de Roma para cá, né, como é a interpretação de alguns intérpretes, porque a gente vai conversar sobre isso, mas uma das maiores vamos dizer, interpretações sobre Babilônia é que ela tem a ver com o Império Romano. Então muita gente acha que Babilônia na verdade começou do Império Romano para cá, mas não. Nós vamos provar para você hoje, porque Deus nos mostrou isso, Deus nos fez entender pela sua palavra, que essa entidade espiritual ela toma diversas formas. Sim, ela tomou a forma do Império Romano, eu também concordo com isso, porém ela é mais antiga do que o Império Romano, ok? Ela já vem de muito Ela já vem tempo. de muito tempo. Como é que se fala? Influenciando, Exato. né? Ela já vem de muito tempo. Em várias versões. Exato. É como, literalmente, ela é chamada de prostituta, né? E o que a prostituta faz? Ela faz qualquer coisa para que ela sobreviva, para que ela ganhe o dinheiro dela e para que ela sobreviva, ela não morra. Então, ela muda de forma, ela muda de nome, ela muda de roupa, ela faz o que for necessário para continuar. Então, quando a Bíblia chama ela de grande prostituta, também tem a ver isso. Assim, a maneira como, ao longo das eras, ela foi mudando. É como um camaleão. É como um camaleão. Então, ao ver essa visão, João fica admirado. E o anjo fala, por que você está admirado? Vem que eu vou te mostrar, né? Eu vou te explicar o que é isso que você está vendo. Essa explicação do anjo, ela começa ali a partir do versículo 7, né? Então, depois de inquirir João a respeito da admiração que ele estava pela visão que ele estava tendo de Babilônia, o anjo diz que ele declarará o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Preste atenção que muitas vezes esses 7 cabeças e 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, isso é muito falado nesse capítulo. E a Bíblia, quando ela faz isso, Deus ele quer ressaltar uma característica para você não esquecer, entendeu? Quando, por exemplo, eu tinha um professor que ele sempre falava o seguinte, o cérebro aprende por repetição também, e quando você quer mostrar para o cérebro que uma coisa é importante, você repete pelo menos 3 vezes. Então ele dava aula
e quando ele chegava num ponto importante da matéria, ele falava 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, eu tô brincando, 2 mais 2, óbvio. Mas, tipo assim, aquilo ali fazia com que a gente fixasse literalmente o conteúdo, e ele era um dos melhores professores que a gente tinha, e ele era brilhante, era um professor de anatomia, não é uma matéria fácil, ele ensinava muita coisa realmente complicada, mas ele ensinava muito bem, e ele fazia com que a gente fixasse os pontos importantes através da repetição. Então perceba que várias vezes a Bíblia cita 7 cabeças, 10 chifres, 7 cabeças, 10 chifres. Deus quer mostrar algo através disso, né? Então, diferentemente da besta que sobe da terra, semelhante ao dragão, ou seja, besta que sobe da terra, Apocalipse 13, na segunda parte. Besta que sobe do mar, Apocalipse 13, primeira parte. Dragão, Apocalipse 12. Então, se você precisar, volta tanto em Apocalipse 12 e Apocalipse 13, você vai entender essas bestas, ok? E o dragão, né? Então, semelhante ao dragão, diferente da besta que sobe da terra e com algumas semelhanças, algumas da besta que sobe do mar. Essa besta escarlata sobre a qual a mulher está sentada possui essa anatomia de 7 cabeças e 10 chifres. O que indica isso? Isso indica o tipo de organização a qual ela estará sustentando e como será gerida, como o anjo irá revelar. E isso é uma coisa muito legal aqui de Apocalipse 17, né? Porque quando a gente falou sobre Apocalipse 12, Apocalipse 13, a gente mostrou essa ligação dos chifres, dos diademas, das cabeças, como uma forma de organização. Então, por exemplo, os chifres são reis. Só que o chifre, se ele não tiver uma cabeça para ser fixado, ele não é nada. Então, o que dá poder ao chifre? É a cabeça. Só que a cabeça, ela pode ser o quê? Uma organização que dá poder ao chifre. Mas a própria organização, ela é ligada ao corpo da besta, que é simbolizada como o diabo, como o anticristo, dependendo de qual é o animal que está sendo falado. Ou seja, tudo isso tem ligação. O diabo, na verdade, sustenta essas organizações, que sustentam essas lideranças. Então, o que acontece? Aqui, essa besta escarlata também tem essas características, ou seja, provavelmente nós estamos falando da mesma organização ou de uma organização que tem comunhão com a mesma organização apresentada em Apocalipse 12 através da figura do dragão, Apocalipse 13 através da figura da besta que sobe do mar. Então, prestem atenção nesses detalhes, ok? Seguindo. Do versículo 8 ao 18 agora. Nestes 10 versículos, vemos o anjo revelar características únicas e cruciais sobre a besta e Babilônia, começando pela descrição de que a besta que ele está vendo, que ele viu, foi e já não é, e há de subir do abismo. Olha só, outra coisa importante. E depois que ela subir do abismo, ela vai fazer o quê? Ela irá à perdição. Então agora, do versículo 8 ao 18, né, nestes 10 versículos nós vamos ver coisas muito importantes, né? A começar que o anjo revela características únicas e cruciais sobre a besta, começando pela descrição de que a besta que ele viu, que João viu, já foi e não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Isso é extremamente importante. Vou te adiantar uma coisa. Em Apocalipse 12, o dragão é jogado na terra, ok? Em Apocalipse, que a gente não estudou ainda, mas em Apocalipse 19 tem a Batalha do Armagedon. Em Apocalipse 20, o dragão é lançado no abismo. Depois, ele é solto no final do milênio a enganar todos os povos. Ou seja, ele é trancado no abismo. Exato. E depois ele sai do abismo. Ele é deposto do céu. Já foi. Né? Isso. Cadê? Como é que é? Já foi. Já não é. E há de subir. Tem uma outra parte que fala assim, já foi, ainda que é. Por quê? Porque ele ainda tem influência, né, na sociedade. Ele tem influência no mundo ainda. Ele ainda governa por um pouco tempo. O meu está escrito assim, a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. Ou seja, quem vai ser lançado no abismo vai ficar preso por 1000 anos é Satanás. O dragão, a serpente. Isso está escrito em Apocalipse 20, logo nos primeiros versículos, você pode ir lá conferir. Isso aí. Ou seja, né, há de subir do abismo. Ele vai ser solto e vai sair do abismo. E depois o que vai acontecer com ele? Deus vai vencê-lo para todo sempre. Ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, onde está não só aqueles que pecaram, mas também já está lá o falso profeta e o anticristo. Ou seja, há de subir do abismo e irá à perdição. Então isso está mostrando sim
Quem é essa besta? Ok? Prestem atenção nisso. Isto mostra que este mundo espiritual já foi um dia no sentido de ter tido poder e controle. Porém, ele já não é mais no sentido de ter sido derrotado e deposto da sua autoridade. No entanto, o anjo declara que ele há de subir do abismo, local vai ser explicado no vídeo sobre Apocalipse 9, mostrado que a porta do abismo está aberta, ou seja, a conexão direta com a Terra foi aberta através dos eventos desencadeados pela quinta trombeta em Apocalipse 9, do versículo 1 ao versículo 2, que eu quero pedir para a pastora Gigi ler para vocês lembrarem. Ai. Apocalipse 9, 1 e 2. A gente vai dar uma olhada aqui nos acontecimentos, já no princípio da quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Viram? O abismo está aberto, ok? Então prestem atenção nisso. E, continuando, logo após subir do abismo, a besta irá à destruição, e isso nos revela a ordem dos acontecimentos e nos sugere uma possível identidade que eu já acabei adiantando, que é o próprio Satanás, o próprio dragão. A Bíblia declara que os que habitam na terra, eles vão se admirar vendo a besta que era, já não é, ainda que é, ou que virá. Ou seja, tem uma outra parte em Apocalipse 17 que ele muda um pouco a forma que ele fala. Eles vão se admirar vendo a besta que era, ou seja, um dia já foi, já teve autoridade. Já não é, ou seja, foi deposta, ainda que é, ou seja, ainda tem uma determinada autoridade. Ou que virá, ou seja, porque ele vai subir do abismo de novo. Porém, é muito interessante que é colocado entre parênteses que os que vão admirar essa besta, quando eles a virem, são os que não possuem seus nomes escritos no livro da vida. Então não é qualquer um que vai admirar, não é um cristão que vai admirar. Literalmente são os filhos das trevas que vão admirar e ficar, uau, fantástico, aqueles que poder. Que realmente aqueles que são filhos da perdição, pela manifestação mesmo do diabo. O que vai ser grande parte da Terra, para não falar a sua maioria da Terra nessa época, ok? A Bíblia deixa claro, você pode ver os outros estudos que a gente já lançou, e você vai perceber o quanto a Terra vai estar totalmente corrompida e literalmente ansiosa pela manifestação do diabo, e eles vão ficar maravilhados. Na verdade, nessa maravilhados. época só tem gente... Não, sim, mas mesmo antes, mesmo quando a igreja está na Terra, você vai ver que a igreja vai estar sendo perseguida, os santos. Então, assim, literalmente o que vai acontecer a cada dia é que o mundo vai se desviando cada vez mais de Deus, a ponto de não querer Deus, e sobrando os cristãos, os fiéis vão começar a ser perseguidos, A gente estava lendo até hoje, Lucas 21, que fala sobre isso, que nós seríamos perseguidos e espalhados entre as nações, etc., aprisionados, enfim, uma série de coisas nesses tempos, e está falando justamente da sociedade que está sendo retratada aqui em Apocalipse. Então, muito interessante isso também, que os que vão adorar são aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha que coisa incrível. O livro da vida já está escrito desde a fundação do mundo. Ou seja, por mais que Deus abra a porta da graça, ele sabe quem vai aceitar e quem não vai, entendeu? A porta da graça está aberta a todos, não tem esse negócio, não, Deus já, como posso dizer, tem os da perdição. Não, a porta da graça está aberta. Se você está errado, se você está longe de Deus, Deus está te dando a chance hoje de voltar. Mas ele sabe se você vai voltar ou não, e ele sabe o seu futuro, o meu futuro, o futuro de toda a humanidade. Então a Bíblia mostra que desde a fundação... Jesus cita Judas, Exato, o filho da perdição, aquele que iria trair. Agora, ele esteve do lado de Jesus, ele escutou as palavras de Jesus. A mesma palavra que converteu os outros, ele escutou também. Exato. Só que ele não se deixou influenciar pela palavra. E não só ele traz Jesus, mas depois ele não tem arrependimento. Ele tem remorso, vai lá e faz o que o inimigo quer, que era ali se enforcar, se matar. Então, desde a fundação do mundo, Deus sabe aqueles que vão se salvar ou não, e ali adorarão, se admirarão com a besta aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ok? Então, continuando. Segundo o que ainda vamos estudar sobre o arrebatamento,
Caso ele tenha acontecido por volta de Apocalipse 14, que é o que nós temos entendido de Deus, e a gente não vai comentar sobre arrebatamento agora, que a gente precisa fazer um vídeo minucioso falando sobre arrebatamento, são muitos detalhes, eu vou explicar por que Deus tem tocado os nossos corações, a gente não tem dúvida sobre isso, né? Então, só entendendo, se o arrebatamento foi ali por volta de Apocalipse 14, nós vemos que os que ficaram sobre a terra no tempo dos cálices da ira são os ímpios e maus, ok? Que seguem a besta, o falso profeta e o dragão. Ou seja, depois de Apocalipse 14 ali na ceifa, né, na seara e na vindima, né, eu creio que aquilo ali literalmente é a separação do joio e do trigo, ali é a separação dos bons e dos ruins. Como eu já expliquei, se você quiser saber melhor sobre esse assunto, volte no estudo de Apocalipse 14 que você vai entender. Então você percebe que para entender Apocalipse 17 tem que entender os outros estudos, uma coisa conectada na outra. Exato. Mas se o arrebatamento foi ali em Apocalipse 14, queridos, quem está na terra agora são os ímpios e aqueles que têm a marca da besta, aqueles que não ouviram os 3 anjos voando pelo céu clamando por arrependimento, são os maus. Então os cristãos, os santos não estão mais nesse momento. Justamente os que perseguiram, exato, os santos, que mataram os aqueles santos. que literalmente estão confortáveis e fazem parte do império do anticristo. São esses que estão na terra, ok? Então são esses que vão se admirar, né, com a besta, o falso profeta e o dragão, e com essa besta escarlata, que para mim é o dragão. Sendo assim, os que se admirarão são os perdidos, né, que ficaram no mundo, e a palavra de Deus enfatiza isso. Mais uma vez a Bíblia mostra que a besta um dia foi, porém ela já não é, porque foi deposta do seu poder e autoridade, ainda que exista por um pouco de tempo. Em algumas versões diz ainda que virá. Essa menção pode estar falando de Satanás, que era um anjo de luz e querubim ungido para proteger. Foi depois de derrotado por causa da sua rebelião, então ele caiu por causa da rebelião contra Deus, porém ainda age e virá para ser derrotado para todo sempre e lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, o que é a segunda morte. E essa parte agora era bíblica, é versículo bíblico. As pessoas que seguem ao diabo neste tempo se admirarão ao ver aquele que já foi, não é, ainda que é. Então presta atenção. Você está vivendo num tempo literalmente onde o mundo é inimigo de Deus. Onde ele mataram os seus santos, ele mataram, sabe, um monte. Os que são cristãos foram arrebatados. No capítulo 16 vem todas aquelas pragas, né, oriundas do cálice da ira de Deus sobre essa humanidade perdida. Os homens estão mais enfurecidos ainda contra Deus. Aí eles veem quem? Satanás se levantando. Ou seja, eles vão se admirar com aquilo. Né? Eu creio que pode ser assim. O anjo continua no versículo 9 dizendo que aqui o sentido que tem sabedoria. Muito interessante isso. Tipo assim, aqui o sentido que tem sabedoria. Não é a primeira vez que isto acontece quando se fala sobre determinado mistério, e este mistério é oculto a qualquer que não se aproxima de Deus com humildade, ok? O anjo declara que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Isso é uma informação crucial para saber a identidade de Babilônia. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Já no capítulo anterior, mais especificamente no verso 19, Babilônia é declarada como uma grande cidade. Você pode ler para mim, pastora GG, Apocalipse 16, 19? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades e as nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar do cálice do vinho da indignação da sua ira. Viu? Ou seja, grande cidade. Isso é importante. Ou seja, Babilônia, ela tem sim uma versão geográfica, política, como posso dizer, é uma metrópole ou uma cidade, sim. Né? Está escrito agora, como a pastora Gigi leu, Apocalipse 16, versículo 19. Então, ela é declarada como uma grande cidade. Ou seja, quando o anjo fala que Babilônia está assentada sobre as 7 cabeças, que são 7 montes, ele está literalmente dando a localização geográfica desse reino, desta cidade. Ok? Prestem atenção, porque não sou eu que estou falando. Isso é o anjo que está se revelando a João em Apocalipse. Ou seja, isso não é da minha cabeça, não é invenção. Isso não é, eu acho que é assim. Não, isso está literalmente sendo afirmado pelo anjo, quando ele está dando a revelação e o discernimento sobre quem é Babilônia. Né?
Então, né, esse sentido tem sabedoria. Para quê? Para que nós possamos entender qual lugar e qual instituição é esta, até mesmo geograficamente. Então, ao longo da história, né, não foi uma cidade que foi edificada sobre 7 montes. Muitas cidades foram. Eu separei 4 principais, que as 4 mais famosas que foram edificadas sobre 7 montes são Jerusalém, Roma, Bizâncio e Babilônia. Então, vamos ler. No tempo que isso estará acontecendo, todo mundo estará sendo governado pelo anticristo da onde? De Jerusalém, ok? Pois ele se assentará como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4. Quando eu estou falando se assentará no trono de Deus, como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus, isso é o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4, ok? Jesus governará de Jerusalém no milênio, ou seja, após a batalha do Armagedon, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens com seus anjos e derrotar ali o diabo, a besta, o falso profeta e toda aquela multidão de homens que vai estar ali com ele, Jesus vai governar o mundo da onde? De Jerusalém, ok? Então isso é uma informação importante para a gente entender sobre a cidade de Jerusalém e discernir qual dessas 4 cidades é a Babilônia. Então Jesus governará de Jerusalém no milênio após derrotar eternamente o falso profeta e o anticristo, bem como aprisionar o dragão no abismo. Sendo assim, a Bíblia declara que Babilônia cairá para nunca mais se levantar e será morada de demônios. Isto está escrito em Apocalipse 18. Está falando que quando o juízo vir sobre Babilônia, Babilônia nunca mais se levantará, nunca mais será habitada. Na verdade, ela será habitada por demônios, ok? Isso é o que está sendo falado sobre Babilônia. Se Jesus, depois de Babilônia cair, se essa Babilônia fosse Jerusalém, Jesus não poderia governar o mundo no milênio de Jerusalém, porque a cidade de Babilônia vai se cair para nunca mais se levantar. Outra coisa diferente é que essa também descrição não se encaixa com Jerusalém, porque Jerusalém é chamada de filha de Sião, como está escrito em Isaías 37:22, que eu quero pedir para a pastora GG ler. Ou seja, Jerusalém não pode ser a cidade espiritual de Babilônia, porque ainda que ela esteja edificada sobre 7 montes, né, como é a tradição, Jesus vai governar dali, e a Babilônia, quando ela cair agora nas pragas, ela nunca mais se levantará. E a gente sabe que o governo de Jesus começa ali em Apocalipse 19, a gente está em Apocalipse 17. Então Jerusalém não é, e fora que Jerusalém é a filha de Sião, então Jerusalém não pode ser Babilônia. Isaías 37:22. Vamos ver o que a palavra de Deus está falando. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Amém, glória a Deus. Então, como falei, a maneira como Jerusalém é tratada é diferente, é filha de Sião. Mesmo quando, o que a Bíblia fala, né? Que virá uma nova Jerusalém que descerá do alto. Ou seja, Deus tem um plano diferente para Jerusalém. Mesmo essa carnal que está completamente errada e muito esquisito, cheia de idolatria, mas ela não é a Babilônia, porque a Babilônia cairá para sempre. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Jesus vai reinar de Babilônia, em Apocalipse, perdão, de Jerusalém. Jesus vai reinar de Jerusalém em Apocalipse 19 para frente. Ou seja, se Babilônia cai no Apocalipse 17 para nunca mais se levantar e ser morada de demônios, não pode ser Jerusalém, ok? Sim. Seguindo, a cidade de Babilônia, né? A própria Babilônia pode ser Babilônia. Vamos ver, porque ela também foi edificada sobre 7 montes, né? Então, a cidade de Babilônia, ela foi governada por Nabucodonosor. E essa Babilônia carnal, né, que era a capital do Império Babilônico, Caldeu, que foi governado pelo Nabucodonosor, ela caiu e ela não pode mais ser erguida de acordo com uma profecia que está escrita em Jeremias 51, do 24 ao 35, que eu vou pedir para a pastora GG estar lendo. Jeremias 51, do 24 ao 35. Então, nesse capítulo, Jeremias 51, dos versículos 24 ao 35, existe uma profecia que essa Babilônia, qual foi governada por Nabucodonosor, ela cairia para nunca mais se levantar. Óbvio que tem a ver com a Babilônia espiritual, sim, mas aqui a gente está falando sobre essa cidade específica de Babilônia. Jeremias 51, 24 ao 35. E pagarei a Babilônia e a
todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, e à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor, eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio, e não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações. Santificai as nações contra ela e convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então temerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessarão de pelejar, ficarão nas fortalezas, desfaleceu a sua força. Tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia como uma eira no tempo de debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me e fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém. Ok, olha só que coisa interessante. Aqui está sendo feita uma menção clara entre Jerusalém e Babilônia no final dessa leitura. Mas aqui é uma profecia que Babilônia cairia para não mais se levantar, para ficar sem habitantes, né? E o que acontece? Babilônia, né, foi tentado reedificar ela pelo Saddam Hussein, né? Ele tentou reconstruir Babilônia e ele sofreu muitas críticas, inclusive por isso, porque ele tentou reerguer certas partes de Babilônia, mas ele não seguiu a arquitetura da época, ele não restaurou. Ele fez as coisas meio da maneira dele e aquilo ficou conhecido como Babilônia de Saddam. Mas hoje em dia o lugar está arrasado e destruído, né? Não só a Babilônia, mas o próprio lugar onde ele tentou restaurar está arrasado, destruído totalmente. Por isso a Babilônia de Apocalipse 17 não pode ser a cidade de Nabucodonosor. Por quê? Porque a Bíblia fala que ela está vestida de púrpura, de escarlata e adornada com joias e com ouro, ou seja, ela é rica e ela influencia e embriaga os reis da terra. Ou seja, a Babilônia da época de Nabucodonosor, ela não tem mais nenhum poder político, governamental, cultural hoje em dia. O lugar onde é a Babilônia está extinto praticamente, está destruído, arrasado. E mesmo Saddam Hussein, quando tentou reerguer a Babilônia, não conseguiu, cumprindo a profecia de que Babilônia ficaria sem habitantes e destruída. Então, a Babilônia espiritual de Apocalipse 17 não é a cidade de Babilônia, que foi um dia o centro do Império Caldeu e o centro do governo de Nabucodonosor. Bizâncio. Então, Bizâncio hoje é a cidade turca de Istambul, que apesar de ter sido outrora o centro do Império Bizantino e a famosa cidade de Constantinopla, parte do Império Romano Oriental, hoje não exerce a influência sobre os reis da terra que a cidade de Apocalipse irá exercer, e também é controlada pelo mundo islâmico, que não terá poder algum na era do Anticristo, visto que ele se oporá contra tudo que se chama Deus, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4. Então, na época do Anticristo, né, como a gente já explicou isso, não vai ter outras religiões não. Ele vai aparecer, ele vai se identificar como diabo, as pessoas vão adorar, aqueles que não adorar vão ser perseguidos e mortos,
E ali, né, não vai ter outro deus ali. E hoje Istambul é quem? Perdão, Bizâncio é literalmente Istambul, que era a cidade de Constantinopla. Então, e ela é dominada pelo mundo islâmico, né, por causa que a Turquia, a maior parte, serve essa religião, ou segue essa religião, essa doutrina. Então ela não pode ser, porque Bizâncio um dia foi importante, quando ela era capital do Império Romano Oriental, mas há muito tempo, há muitos séculos. Se eu não me engano, Constantinopla caiu, perdão, o Império Bizantino caiu ali por volta do ano de 1400. Nós já estamos em 2021, ou seja, olha quanto tempo essa cidade não tem mais a influência sobre os reinos da terra que outrora teve. Então, Bizâncio, Constantinopla, Istambul, que são a mesma coisa, não é, ok? A cidade de Babilônia, apesar de ter essa lenda que Constantinopla foi edificada sobre 7 montes. Então, sendo assim, a única cidade que existe hoje, ok? E está situada em 7 montes, e ainda exerce poder sobre todo mundo, é quem? Roma. Roma é a única cidade que você vai olhar que exerce poder sobre todo mundo, que está sobre 7 montes e existe hoje. Ah, mas Jerusalém existe. Sim, mas lembra que Jerusalém não pode ser destruída para todo sempre, né? Para que não haja habitantes, porque Jesus vai reinar lá. Então isso elimina Jerusalém da jogada. A única cidade que se encaixa totalmente nessas características é Roma. E o que está escrito? E continuando. Ainda que hoje seja a capital da Itália, né, o Império Romano vive sob a sua forma religiosa chamada Igreja Católica Romana. Então, por mais que o Império Romano em si tenha acabado, muito do Império Romano, basicamente o Império Romano, sobreviveu através da sua forma religiosa. A Igreja Católica possui influência em todas as partes do mundo, bem como agiu e ainda age politicamente em várias partes do mundo, ou seja, ela continua sendo influente no mundo. Por exemplo, eu desfilava 7 de setembro, né, como músico, e muitas vezes quem estava lá era um padre, era um arcebispo, ele era ali e ele era recebido com honras como um político, aquela coisa toda. Enfim, o poder da Igreja Católica ainda é muito grande no mundo, né? Lembre-se que a mulher estava sentada sobre muitas águas, cuja revelação em Apocalipse 19:15 significa que ela está sobre... 17:15. Significa que ela está sobre muitos povos e multidões e nações e línguas. A menos que uma nova cidade com essas características surja, o que vemos aqui, Roma é a cidade que mais se encaixa na descrição. E temos que lembrar que ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus Cristo, no versículo 6. Né? Bem como dos profetas, e nela foi achado o sangue das testemunhas de Jesus e de todos os homens, como está escrito em Apocalipse 18, versículo 24. Então, se a gente lembrar o que o Império Romano fez, Roma torturou e matou cristãos, destruiu Jerusalém em cerca de 70 depois de Cristo e vem perseguindo aqueles que se opõem contra ela pelos séculos e milênios que se seguiram e até hoje. Apesar desta identidade atual da prostituta se relacionar profundamente com Roma e sua forma religiosa, a dualidade da sua natureza mostra que essa entidade espiritual é muito mais antiga que o próprio Império Romano e a Igreja Católica, visto que, além de ser responsável pelo sangue dos profetas, muitos dos profetas viveram antes da fundação do Império Romano, ela também é responsável pelo sangue de todos os homens, como alguém que tem culpa pela queda da humanidade toda, tendo assumido várias identidades ao longo da história da humanidade, como um camaleão ou uma prostituta que aceita fazer o que for necessário para garantir sua subsistência e prosperidade. Em Apocalipse 18:17, mostra que comerciantes viram sua destruição de navios, e isso nos dá uma pista que essa cidade que o anjo está mostrando deve ser uma cidade próxima à costa. E só para você saber, que eu não sabia, Roma possui praças e os seus fundadores, né, a escolheram por isso. Praias, perdão. Roma possui praias e os seus fundadores escolheram também por sua proximidade com o mar, além de ser edificada sobre 7 colinas, que a gente vai abordar sobre isso. Por que eles escolheram isso? Ok? Então, ou seja, em Apocalipse 18, quando quando Babilônia está sendo destruída, os mercadores estão nos navios chorando e falando: a grande cidade caiu,
quem foi como ela e tal. E Roma é perto do mar também, Roma possui mar. Então é importante, não ali a Roma central, mas ali perto tem mar. Então isso é muito importante a gente discernir isso. Então, queridos, desculpa o cachorro que está latindo, ele começou a latir agora, deixa o bichinho latir, mas tá nervoso com alguma coisa. Mas o que eu quero te dizer é isso: Roma perseguiu, matou pessoas, cristãos eram pendurados. A história diz que a própria população, na verdade, ficou horrorizada porque um dos imperadores pendurava os cristãos toda noite e acendia, e eram tochas humanas pelos caminhos, e jogavam no Coliseu, nas arenas. Eu lembro que tem uma passagem em Efésios, tem uma passagem de Paulo que fala que ele combateu contra as bestas em Éfeso, tipo, entre outras coisas, assim. Então, assim, Roma torturou e matou muitos cristãos. Roma, através da sua forma religiosa, perseguiu os judeus na Espanha, perseguiu os judeus em Portugal, mas a perseguição dos judeus, que inclusive trouxe muitos para o Brasil, ela começou com uma perseguição aos protestantes, ok? Então, desde sempre, Babilônia, na sua versão física, humana, persegue. Só que, como eu falei, ela é muito mais do que o Império Romano ou sua versão religiosa. Veio muito antes. Ela veio muito antes. Ela só tomou a forma nesses últimos tempos, há 2000 anos atrás ela tomou essa forma. Mas há muito tempo ela vem atuando. Até porque está falando aqui que ela tem o sangue dos profetas. Ou seja, quando Isaías profetizou, só para dar um exemplo, quando Isaías profetiza, era por volta ali do Império Assírio Babilônico, ok? Quando Jeremias profetiza, a própria profecia aqui que a gente leu em Jeremias está falando sobre a queda de Babilônia pelo Império Medo-Persa. Ou seja, o Império Romano só veio depois do Império Grego. Então, ou seja, muito tempo depois. Então, apesar dela assumir essa forma de Roma hoje em dia, essa entidade espiritual é muito antiga. Queridos, eu sei que tá grande, mas a gente vai acabar porque eu preciso acabar, assim, eu tô dividindo em duas partes pelo menos, e eu preciso acabar essa parte. É porque é muito da assunto, cidade, né? mas é muito muito detalhe. Como eu falei pra vocês, nunca a gente tinha feito um estudo tão complexo. Então, Demorou muito. A gente demorou muito pra fazer o estudo. Só pra estudar foram Depois semanas. a gente teve os problemas pra poder gravar, mas até a gente pensar em começar a gravar, a gente demorou muito pra fazer o estudo. Eu vou tentar correr aqui, mas ao mesmo tempo também, se você achar que tá muito grande, você pode pausar e voltar, tá bom? Mas eu preciso entregar essa mensagem, ok? No versículo 10 e 11, vemos a estrutura organizacional e política sobre o que a mulher está sentada. Lembre-se que a entidade espiritual está sentada sobre a besta escarlate, e então os 7 montes, os 7 reis e os 10 chifres fazem parte da estrutura da besta na forma de uma organização terrena e de poder político. O anjo diz que dos 7 reis, representados pelas cabeças, 5 desses reis já caíram, um existe e outro ainda não é vindo, mas quando vier, deverá reinar por um pouco de tempo. Ou seja, provavelmente, o período que a gente está vivendo é o período desse rei, né? Desse 6º rei. Porque a Bíblia fala que, já na época de João, a Bíblia fala que 5 caíram. Ou seja, 5 formas de governo, 5 reis. Não necessariamente precisa ser rei pessoa. Pode ser literalmente ou formas de governo, ou literalmente uma entidade espiritual, como a Bíblia fala. O mal fala sobre os principados e potestades, né? O mal deste século, muitas vezes que a gente fala, pode ser isso. Essa entidade espiritual, 5 já caíram, ou seja, também humana, ou formas de governo, né? Democracia, socialismo, comunismo, não sei. Eu só estou dando exemplo. 5 já caíram, um existe. Então, o atual momento que a gente está vivendo, provavelmente, é sobre essa liderança espiritual má. Então, 5 já caíram, um existe e um ainda virá. Então isso é importante, né? Um ainda virá. Convém que dure. E convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, né? anticristo. Isso. Então isso talvez signifique uma forma de governo mais do que uma pessoa propriamente dita. Ou seja, esse que virá, como a pastora GG falou, pode sim ser o anticristo, que vai ser o último rei, né? Pode ser algo simbolizando esse reinado dele. Né? Ou uma entidade espiritual que governa esta era. A besta que era e já não é ela também o 8º rei, e dos 7 vai à perdição. É interessante esta maneira de descrever, e eu quero associar isso com um evento que aconteceu alguns meses atrás.
Eu não estou falando isso, eu estou deixando bem claro, eu não estou dizendo que o anticristo seja ou venha desse acordo comercial. Eu estou dizendo que essa questão a besta é o 8º, mas é dos 7, me chamou a atenção um acordo comercial entre a China e alguns países da Europa, né? Que esse acordo está sendo denominado como 17+1, onde 17 países europeus fizeram um acordo com um único país asiático, que é a China, né? E foi interessante porque o presidente chinês, ele disse que essa parceria dos 17+1 teria resultado maior do que os 18 países juntos, Ou seja, apesar de estar destacada entre os 17 países europeus, ou seja, 17+1, né? A China faz parte dessa organização maior que pertence aos 17 ou 18. Então, pode-se encarar isso como 17 ou como 18 países. Então, muito interessante. Em vez de ser 17+1, na verdade, apesar da China estar fora, na verdade, ela é a grande responsável pelo tratado. Então, não estou dizendo que o anticristo vem disso, ok? Vai deixar bem claro, mas isso me lembrou desse negócio de tipo, a besta é o 8º, mas é dos 7, né? Muito interessante. Assim como o 7º rei ainda não veio, o significado dos chifres é que haverá mais 10 reis. Ou seja, a gente está falando sobre as cabeças. 7 cabeças, e onde fala que cada cabeça significa um rei. Mas não só as cabeças significam reis. Os próprios chifres, os 10 chifres, também significam reis. Ou seja, mais lideranças, mais poderes. Então, pensa numa grande extensão. Então, tem o presidente, aí tem o diretor de segurança, o diretor de publicidade, o diretor de vendas. Então, assim, você tem uma estrutura. A gente pode também entender também, por exemplo, como organizações tipo como ONU, como Sim. G20, a própria Sul União Europeia, Mercosul, a própria União Europeia. Não estamos dizendo que seja ONU. São instituições, né? Não estamos dizendo que seja ONU, G20, Mercosul, União Europeia. Mas presta bem atenção. Se você pegar a própria ONU, a ONU tem vários setores diferentes. Cada setor é governado por uma pessoa, é presidido por uma pessoa. Ou seja, nesse contexto bíblico, a ONU poderia ser descrita como fosse uma besta, né? Como um animal, com tantas cabeças, que é o número de divisões, com tantos chifres, que são aqueles que comandam aquelas divisões. Então, só para ficar mais claro para você entender. Mas não estou dizendo que a ONU seja... Independente do que eu acho, eu não estou afirmando nada, porque a Bíblia não cita a ONU, e ainda que seja, nós temos que ter mais provas, enfim, mas eu não estou falando contra a ONU, ok? Só para deixar claro. Apesar de eu não concordar com muita coisa que a ONU faz, ok? Então, né, esses 10 chifres, né, eles darão a sua autoridade à besta, ou seja, esses 10 reis darão autoridade à besta, e este é o intento deles. Não sei, talvez esse intento seja para garantir que a besta, o 8º rei, domine com total autoridade. Então, falando da ONU agora, houve sim, está sendo passado aí para os principais governantes do mundo, né, um documento falando sobre a necessidade de um governo único, um governo mundial. Ou seja, olha, presta atenção, os 10 chifres darão o seu poder à besta, porque é o intento deles. Para quê? Porque a besta tem a hegemonia. Ela tem o poder sobre todas as coisas. E nós estamos discutindo cada vez mais após a pandemia a necessidade de um governo único, né? Porque houve também a questão, né, da pandemia que cada país fez o que bem na sua entendeu, telha, e teve gente que foi bem, teve gente que foi ruim, enfim. Então presta bem atenção nisso. E agora eles entendem que seria necessário um governo único para que fosse tomado decisões mais rápidas. Ou seja, eles vão dar autoridade para a besta para que a besta tenha total autoridade em todos os setores. Então, pensa aí, setor de segurança. Pensa num presidente. Se o presidente tem autoridade total, ele manda na segurança, ele manda na economia, ele manda na saúde, ele manda na educação, ele manda na cultura. Olha, ou seja, quantas cabeças ou quantos chifres governados por um só. Então, pensa bem, ó. Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça Social, Ministério do Meio Ambiente. Cada um tem um ministro. Aí pensa assim, o ministro fala assim, não, eu abro mão do meu poder, das minhas decisões e dou todo o meu poder ao presidente. Então, o ministro agora, na verdade, ele tirou o poder dele e deu para o presidente. Então, o presidente tem poder absoluto.
né? Isso já aconteceu antes na história? Já. O próprio Hitler. Hitler ele recebeu um título na Alemanha que ele era um homem acima da lei, ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse, mandar onde ele quisesse, porque ele estava acima da lei. Ele poderia fazer o que fosse necessário para que os ideais dele se cumprissem. Então, presta bem atenção que não é a primeira vez que algo semelhante acontece, ok? Então, seguindo, né? Estes combaterão, quem combaterão? Os 7 reis representados pelas 7 cabeças, os 10 reis representados pelos 10 chifres, e a besta, eles combaterão contra o cordeiro, porém, a Bíblia diz que o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E também quem vai vencer? Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis, ou seja, nós. Isso está escrito em Apocalipse 17, versículo 14. Notem que isso acontecerá no fim, mais especificamente na Batalha do Armagedon. Outra coisa semelhante ao acordo dos 17 mais 1 é que a besta é o 8º rei, mas é dos 7. Porém, a besta, com suas 7 cabeças e 10 chifres, possui exatamente 17 reis, ou seja, 17 governantes. Sendo a besta um rei à parte que irá dominar sobre todos, ou seja, dá 18 certinho. Mais uma vez, não quero dizer que isso tem a ver com a China ou com esses países europeus. Eu não estou dizendo isso, ok? Porém, este exemplo é perfeito para ilustrarmos e entendermos esta mensagem, ou seja, a besta é o 8º rei, mas que possui 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, tem 17 governantes que vão dar o seu poder à besta, que vão fazer parte da besta, que é o 8º, que 17 mais 1 dá 18, né? Então, só para vocês entenderem, isso é muito semelhante a esse acordo, mas com certeza não acredito que esse acordo tenha a ver com isso, eu só estou dizendo que é muito semelhante, ok? E uma coisa que a gente precisa entender, né? Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque uma das passagens mais claras sobre a queda do diabo era uma profecia contra o rei de Tiro, que era um reino que existia na época, um rei que governava naquela época, e Deus mostra ali literalmente a queda do diabo se assemelhando ao rei de Tiro e ao que aconteceria no rei de Tiro, enfim. Então, assim como Deus mostrou com a queda do diabo através dessa semelhança com o rei de Tiro, eu estou tentando mostrar para vocês esse acordo 17 mais 1, né? Como isso ilustra, né, esse tipo de acordos que vão ser feitos lá no final, que vão representar assim essa besta, a organização que é o diabo, né, que vai ser governada pelo diabo, que ali nos últimos tempos, que é o que o anjo está falando, né? Se você quiser ter interesse de saber onde está essa profecia contra o rei de Tiro, que fala sobre a queda de Satanás, está em Ezequiel 28. Então, sendo assim, não é a primeira vez que o Senhor revela coisas contra o diabo, usando reinos terrestres para exemplificar. E lembrando que quando essas coisas acontecerem, Satanás estará na terra, visto que o dragão foi lançado em Apocalipse 12:9. Ou seja, Apocalipse 12:9 fala da queda do dragão e que ele estará atuando na terra, ok? Como está muito longo, não vou pedir para a pastora Gigi, apesar de estar querendo muito ouvir a voz dela, mas é porque eu estou tentando ganhar tempo. Então, eu ainda gostaria de lembrar que a besta ser a entidade espiritual e política não impede que a prostituta seja Roma, visto que a prostituta está sentada sobre a besta, ok? Isso é muito importante. Ela está assentada sobre a besta, como se fosse uma cavalgadura, como se fosse um cavalo. Então, quando você estuda história, você percebe que determinados reinos começaram a se desenvolver e ganhar muitas guerras porque eles dominaram a cavalgadura. Em vez de eles lutarem a pé como os outros, eles lutavam em cima de cavalos. Até mesmo acho que elefantes foram usados em guerras, etc. E hoje em dia nós temos isso hoje. Você tem exércitos, por exemplo, cavalaria montada, mecanizada. Tipo, são soldados que usam motos, ou usam jipes, ou usam tanques, ou usam esse tipo de montaria, ou vamos assim dizer, para ter mais força, né? Se você tem uma moto, teoricamente falando, você tem mais agilidade e mais força, porque só de você tacar a moto em cima de outra pessoa, você pode machucar outra pessoa. Então, isso te dá mais poder. Então, Babilônia está assentada sobre a besta escarlata. Isso é importante. A besta escarlata dá poder à Babilônia para que ela faça as coisas que ela faz. E não, apesar dela ser a mãe de todas as prostituições e abominações, ela tira o poder dela da besta escarlata, né? Então, o que acontece? Até porque sempre foi o objetivo, né, do diabo desvirtuar, né, a humanidade. Exato.
E Babilônia é um instrumento, vamos assim dizer, do diabo para isso, né? Vamos assim dizer. Ele, através justamente da besta escarlata, ela tem domínio sobre os reis da terra, né? Ela embebeda eles, ela domina sobre eles e força, né? Para governá-los, né? Ou seja, o poder desta Roma, né, é devido ao apoio de outras organizações, sejam elas políticas, religiosas, culturais e espirituais, e sistemas que a mantêm no poder e lhe confere força e autoridade. No versículo 15, queridos, a prostituta está sentada sobre muitas águas, que, como a própria Bíblia diz, simbolizam povos e multidões e nações e línguas. Já comentamos sobre isso, mas eu gostaria de fazer um adendo. Agora eu vou falar sobre aqui, sim, a religião católica. Existem cerca de 1,2 bilhões de católicos no mundo inteiro. Isso é cerca de 19% da população, segundo uma reportagem do portal Terra. Isto é uma grande multidão e povos e línguas e nações, sem contar toda a influência política global de terras, prédios e instituições, entre outras coisas, escolas, enfim, outras coisas que a Igreja Católica possui. Ou seja, Babilônia está sentada sobre muitas águas. Se você prestar atenção, a Igreja Católica está em todos os lugares, fala basicamente todas as línguas, tem livros escritos em quase todos, em vários idiomas, pelo menos os principais. Então, isso também tem a ver com essa ligação. Nos versículos 16 e 17, o anjo mostra que os 10 chifres, ou seja, líderes ligados à besta, odiarão a prostituta. Então, esses 10 chifres, eles vão odiar, apesar da prostituta estar ali aproveitando da força deles, esses 10 chifres vão odiar a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, ou seja, destruirão ela por completo. Eis será o fim da prostituta, porque Deus tem posto esta intenção no coração deles, para que assim cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia, e que deem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Está escrito em Apocalipse 17. Ou seja, a prostituta, seja ela quem for, será destruída pela própria força que a sustém, para que se cumpra a vontade de Deus. Então isso é muito importante, o que o anjo está falando é que essa própria força espiritual, demoníaca e maligna, que dá força à Babilônia, essa própria força vai destruir Babilônia. Independente se ela é Roma, independente se ela é Roma, independente do que ela seja, se ela é literalmente a versão religiosa de Roma ou não, a própria força que a mantém e dá poder vai se voltar contra ela, como a pastora Gigi acabou de dizer, né? E é intento de Deus que eles cumpram, né, isso, que eles façam isso, né? Então, até porque, né, no domínio de Cristo, como nós já abordamos aqui, né, em Apocalipse 2,4, a gente sabe que o inimigo se oporá contra tudo que se chama Deus. Então, se realmente Babilônia é essa versão religiosa de Roma, não faz sentido essa versão continuar tendo poder no reinado do anticristo, porque ele vai se opor contra todas essas coisas. Apesar de, sim, o mundo ainda espera um Messias, que é o anticristo, muitos não sabem, mas o mundo ainda espera um Messias. Há um governo humano único sendo proposto, então a própria prostituta vai começar a idolatrar o anticristo, e a gente vê isso muito na figura do falso profeta, que é a besta que sobe da terra, onde ele fará sinais prodigiosos para que os homens adorem a besta que subiu do mar, que é o anticristo. Então ela vai se prostituir mais uma vez, mas ela vai ser destruída pelo próprio poder que a sustém. Ok? Então o anticristo, assim, ele vai reinar sozinho, né, até que ele seja completamente destruído por Cristo na sua vinda gloriosa. Sobre que os chifres a queimarão, isso é confirmado pelo incêndio que a cidade sofrerá, como está registrado em Apocalipse 18, do 8 ao 18. Apesar de a gente ainda vai estudar Apocalipse 18, se você for ler Apocalipse 18, do 8 ao 18, vai ser mencionado um grande incêndio que destruirá a cidade de Babilônia. Ou seja, espiritualmente falando, está falando que os 10 chifres, que são os 10 reis, destruirão a prostituta e a queimarão. E fisicamente, materialmente, como a gente ainda vai falar no próximo estudo sobre dualidade espírito-material, o que vai acontecer? A cidade será destruída pelo fogo também. O último versículo afirma que a mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isto é mais uma pista sobre qual é esta cidade. Creio que grande também tenha sentido de majestade, ou seja, a grande cidade tem sentido de
cidade majestosa, não só de extensão de terra, tem sentido de majestade, opulência, grandeza, não só território, né? Isto é confirmado em Apocalipse 18, não são, você for ler Apocalipse 18, leia 9, 12, 13, 14, 16, 18 e 19, e você vai perceber que em todos esses versículos tem menções sobre a grandeza, a riqueza, a força, a majestade de Babilônia. Então, quando fala grande cidade, não está falando de uma grande cidade tipo, só em território, está falando, não é uma grande em território, mas grande em força, em beleza, em majestade, em poder, ok? Então, nós estudaremos mais sobre isso no próximo estudo. Olha, queridos, eu sei que foi bastante coisa, eu procurei ser o mais claro possível, estou às vezes repetindo a mesma coisa para fazer com que você entenda, e isso não é uma coisa minha, isso não é uma teoria minha, isso está escrito na palavra, a gente mostrou versículos. Leia também, peça ao Espírito Santo ajuda, que ele vai te revelar a verdade. Nós falamos a verdade, nós falamos aquilo que o Senhor falou para a gente falar, tocou no nosso coração, nos fez entender. Ainda existe muito para ser falado? Existe, nós vamos continuar ainda, tem muito mais assunto ainda para ser falado no próximo estudo, mas nós procuramos ser o melhor para que você pudesse entender, tá bom? Eu sei que hoje eu fiquei olhando muito para baixo, como eu falei, eu estou sem o laptop, no laptop eu olhava para o lado, então parecia que eu estava olhando para você, mas eu estava olhando para o laptop, mas agora eu olhei muito para baixo porque eu estou no celular e a letra do celular é miúda, mas eu mesmo assim acredito que nós fomos bem claros na explicação. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você tem um comentário, você pode me mandar, eu vou procurar em Deus responder as suas perguntas. Se eu não souber, eu vou também ser humilde de falar, realmente eu não sei isso. Mas se você ficou com dúvida, escreva, eu vou te ouvir, eu vou ler, eu vou responder, tá bom? É importante que a gente não tenha dúvida sobre essas questões. E no demais, eu desejo que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ajudando a entender a sua palavra, para que nós venhamos realmente estar fortes e preparados para o dia da vinda do nosso Senhor, para que Ele não nos pegue como um ladrão, ok? Porque, como a Bíblia fala, né? O ladrão, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia minar na sua casa, ele botaria guardas, ele vigiaria e não permitiria. Mas ele não sabe, o ladrão aparece a hora inesperada, e assim vai ser a vinda do Senhor. Muitos estarão casando, se dando em casamento, comendo, vivendo vidas loucas, e Jesus voltou. E aí já era, tá? Isso é verdade, isso vai acontecer. Mas eu falo para aqueles que têm fé, ok? Então, muito obrigado mesmo por sua audiência. Mais uma vez, vai lá, se inscreve, né, no canal, ativa o sininho, né, dê o seu like, comenta, compartilha é uma forma de evangelizar. E esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Mamal. Eu sou a pastora Gigi. E foi um prazer estar com você. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau.